Olá, galera, tudo bem? Pessoal aí dos terceiros anos A, B e C. Eu estou aqui com uma companheirinha. Essa é a Lorena. Dá oi para todo mundo. Oi. Hoje é aula de história, tá? Eu estou gravando aqui no dia 13 de novembro, tá? Então, essa aula é a segunda aula de história do segundo bimestre. Na aula passada, nós falamos aí sobre os regimes totalitários que surgiram aí lá. Dá um oi, dá um sorrisinho. Falamos sobre os regimes totalitários que surgiram na Europa entre o final da Primeira Guerra Mundial e o surgimento da Segunda Guerra Mundial, né? Vimos aí o surgimento do... Aí, ó, companheirinho. Vimos aí o surgimento do nazismo, do fascismo italiano e do nazismo alemão, certo? Então, estudamos a ascensão de Hitler e Mussolini, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, né? E agora nós vamos falar sobre a eclosão da Segunda Guerra Mundial como um contexto histórico dessa ascensão dos regimes totalitários, né? Nazismo e fascismo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Aqui está, compartilhar. E é isso aqui, olhem só, gente. Então, é importante a gente destacar que a Segunda Guerra Mundial, ela é muito retratada no cinema, ela é muito retratada aí nas séries da Netflix, inclusive, existem um monte de séries, um monte de filmes, não, vamos voltar aqui, um monte de séries, um monte de filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial, primeiro, foi um conflito muito próximo do nosso tempo, né? Ela vai acontecer entre 1939 e 1945. Então, nós tínhamos aí o cinema retratando, a fotografia retratando o conflito, a imprensa, né, de forma em tempo real, retratando todo o conflito que envolveu o mundo inteiro. Outras questões importantes sobre a Segunda Guerra Mundial foi a Segunda Guerra Mundial ela se tornou num conflito mortífero. Então, estima-se que 80 milhões de pessoas morreram ao longo aí desse conflito, né? Estima-se, tá, gente? Então, algumas correntes, né? Algumas informações atestam 50 milhões, outras 70, outras até 80 milhões. Então, o uso, né, de armas cada vez mais letais, e principalmente o uso da arma química, né, das armas nucleares. Então, aqui, olhem só, nós temos as duas bombas, né, lançadas pelos Estados Unidos em Nagasaki e Hiroshima, no Japão. Uma outra questão foi o Holocausto, que nós vamos dar uma olhada, que marca, né, algo realmente muito perverso, que fez parte aí da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto foi um projeto sistemático, né, de exterminar de forma em larga escala judeus, inimigos do regime nazista, ciganos, deficientes físicos, enfim. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela traz muita atenção por conta de todas essas questões que o professor acabou de comentar, né? Primeiro, a cobertura. Nós estamos falando em tempos que a tecnologia permitiu isso, né? Em tempo real, existia a cobertura sobre a Segunda Guerra Mundial, registros, né, fotográficos, filmagens, enfim. Segundo, a Segunda Guerra Mundial foi marcada por uma mortandade nunca antes vista, né? Nenhum conflito mundial na história matou tantas pessoas, né? 80 milhões. E um parênteses importante: quem que morreu? As pessoas pobres, né? Trabalhadores, aqueles que foram para a guerra, porque aqueles que estavam arquitetando os jogos de guerra, eles estavam muito bem protegidos, né? Então isso é importante destacar, que quem faz guerra
é aqueles poderosos. Mas quem luta a guerra dos poderosos é o povo, né? Então, isso é importante destacar. Então, a mortandade, graças também ao avanço tecnológico bélico, né? O uso de armas nucleares, por exemplo, e como um terceiro aspecto realmente nefasto da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o extermínio aí em larga escala de judeus. Então, é importante a gente contextualizar aqui, então, a Segunda Guerra Mundial, né? O saldo da Primeira Grande Guerra, que foi lá de 1914 a 1918, deixou, né, principalmente a Alemanha, num contexto econômico, num contexto político e social de grande penúria, de grande sofrimento para as massas, né, para o povo em geral. A partir disso, a partir da Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, na Itália, surgirão movimentos nacionalistas, movimentos de extrema direita, como o fascismo italiano, né? Aqui está o líder fascista, né? Benito Mussolini, e o nazismo, né? Alemão. E o povo passa a entender que aqueles movimentos, aqueles líderes, representavam, então, uma esperança, né? Uma esperança de acabar com o sofrimento que eles estavam passando. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela deixou, né, uma herança maldita, né? Crise econômica, fome, miséria, violência, e aí surgem esses líderes que chegam com uma proposta quase que milagrosa de recuperação desses países, de recuperação da dignidade do povo, do orgulho, enfim. Eu destaquei aqui, olha, os italianos, eles, além, né, de todo o problema financeiro, desemprego, fome, miséria, eles se sentiam injustiçados. Por quê? O resultado da Primeira Guerra Mundial não foi satisfatório para os italianos. A Itália mergulha numa crise econômica profunda. Já os alemães, eles consideravam o resultado da Primeira Guerra Mundial, em especial o Tratado de Versalhes, que foi um tratado de paz assinado, né, com a Alemanha, e a Alemanha, nesse tratado de Versalhes, a Alemanha, ela foi considerada culpada, né, pelo conflito, pelo resultado do conflito, e nesse contexto, os alemães, eles receberam uma punição muito grande, né? Então, eles não podiam ter exército, os alemães tinham que pagar multa para a França, para a Inglaterra, os alemães passavam fome, né? Então, a moeda alemã, nesse período, o marco alemão, ele perdeu totalmente o valor. Então, pilhas e pilhas de notas de marco eram queimadas, as crianças brincavam, porque um marco não comprava absolutamente nada. Então, tudo isso resultou na ascensão de um sentimento nacionalista, né, de que a nossa nação ela está nessa situação graças aos outros, graças aos judeus, graças ao francês, ao inglês, ao norte-americano, e isso foi criando entre um povo um discurso de ódio em relação a povos de outras nações, a etnias, a diferentes etnias, né? E isso, galera, faz com que esses regimes que nós estudamos lá na aula passada, os regimes autoritários, totalitários como o fascismo e o nazismo, emergissem. E eles passaram a ser a única esperança do povo. E aí, galera, é importante a gente entender o expansionismo aí do movimento fascista e nazista, né? Então, olhem só, esse expansionismo, ele vai se dar graças, né, à ascensão do Hitler em 1933. Então, o Hitler, ele ascende como o Führer em 1933, ou seja, como sendo o grande líder, né, o grande salvador da Alemanha. A partir de 1933, o Hitler, ele começa a direcionar uma política da Alemanha diferente
de anos anteriores. A política alemã, a economia, ela estava atrelada ao conteúdo do Tratado de Versalhes. E aí o Hitler, ele rompe com o Tratado de Versalhes, certo? Ele deixa de pagar as dívidas, né, com França e Inglaterra, e ele passa, então, a iniciar um processo, né, de reestruturação econômica na Alemanha, baseada basicamente na indústria bélica. Então, o Tratado de Versalhes ele tinha colocado o seguinte para os alemães: vocês estão proibidos de fabricar armas. O Hitler, ele coloca fim a isso. Então, ele vai recuperar a economia da Alemanha se preparando para um grande projeto, que seria uma guerra. Então, a indústria bélica, ela passa, né, a fazer com que a economia da Alemanha se recuperasse. Essa sensação de recuperação econômica faz com que o povo alemão apoie a política nazista, né? Então, o povo alemão, ele fica, digamos, falsamente feliz, né? Achando que, de fato, todo o governo, né, o governo de Hitler, representava, então, um crescimento aí para os alemães. Aí, a partir disso, Hitler, ele vai buscar parceiros, né? Parceiros que tinham, na verdade, digamos, a mesma linha de pensamento, né? Dois países, né, vão se aproximar da Alemanha hitlerista, da Alemanha nazista: Japão e Itália. Então, olha, em 1936, o Hitler, né, que aqui está, ele vai assinar um pacto, né, um tratado com a Alemanha, envolvendo Alemanha, Itália e Japão. Esse pacto se chama Pacto Anti-Comintern. Esse pacto, ele dizia o seguinte, né, que Alemanha, Itália e Japão formavam uma tríplice aliança aqui, né? Então temos uma aliança entre 3 países, e cada um desses países tinha um objetivo expansionista. Então vamos pegar a Alemanha. A Alemanha desejava ocupar a Europa. O Hitler, ele tinha, dentro da sua concepção de mundo ideal, que a Alemanha tinha que ocupar, por exemplo, a França, a Bélgica, a Inglaterra, e criar a grande Alemanha para os arianos, né? Ou seja, para aqueles que eram considerados descendentes aí dos povos arianos, dos alemães. Já a Itália, o Mussolini, ele desejava criar a grande Itália, resgatar o passado de glórias do Império Romano. Loucaço, gente. Então, nós vamos buscar resgatar o apogeu do Império Romano, vamos criar a grande Itália. Já o Japão, com o Hirohito, né, que era o imperador japonês, desejava dominar toda a Ásia, né? O objetivo do Japão era criar o grande Japão, né? Porque o Japão é uma ilha, né? E estrategicamente, para o Japão da época, era necessário buscar regiões mais férteis, matérias-primas para a sua indústria, enfim. Então, nós temos aqui a formação daquele time da pesada, né? Alemanha, Itália e Japão. Em 1938, com o apoio da Itália e do Japão, o Hitler, ele passa, então, a iniciar a sua expansão territorial. Primeiro, o que ele vai fazer? Ele vai invadir uma região chamada de Sudetos. Deixa eu ver se eu tenho aqui os Sudetos. Sudetos é essa região aqui, olha, do mapa. Daqui a pouco a gente volta nesse slide, tá? Mas, observem que os Sudetos, essa região que está aqui, entre a Alemanha, Polônia e a Áustria, tá? Tchecoslováquia está aqui, certo? Por que ele vai ocupar os Sudetos? Porque os Sudetos é uma região fértil, né? E uma região de clima temperado, né? Tem solo fértil, então era estratégico para a Alemanha. Começa pelos Sudetos.
E aí, depois de a partir dessa medida do Hitler em invadir os Sudetos na Tchecoslováquia, em desrespeitar, né, qualquer tipo de protocolo internacional, enfim, a Liga das Nações, que é hoje a ONU, ela vai se manifestar contra a política do Hitler. E ela vai firmar, ela vai reunir aí ela vai promover um encontro entre o Hitler, o primeiro-ministro inglês e francês. E aí eles assinam um protocolo em que o Hitler ele afirmava para esses dois países e para o mundo que ele não invadiria nenhuma outra nação. Então, isso foi feito em 1938, na Conferência de Munique, né? O Hitler ficou esperando lá em Munique, que é na Alemanha, né? Os representantes o representante inglês e o representante francês. E aí ele, numa mesa, ele disse, não, fiquem tranquilos, eu não vou invadir mais nenhuma nação. Só que, galera, de outro lado, a Alemanha, o Hitler era esperto, ele entendeu os erros da Primeira Guerra Mundial. Ele vai entender o seguinte, que a guerra ela tinha que se dar de um lado somente, então do lado ocidental. Nesse primeiro momento, depois que ele vencesse o lado ocidental, ele declararia a guerra para o lado oriental da Alemanha. Vamos pegar aqui no mapa para facilitar o nosso entendimento. Então, para o Hitler, ele se preocupou primeiro em resolver essas questões aqui do lado oriental, certo? Né? A gente vai ver que daqui a pouco ele vai invadir a Polônia, mas quem está aqui é a Rússia, né? E o que ele vai fazer? Para evitar um conflito com os russos, ele vai assinar um pacto. Então, a lógica era a seguinte, vamos lutar só no lado ocidental, contra ingleses e franceses. Aqui, às nossas costas, o lado oriental, a gente assina um protocolo, né, um tratado aí de paz, um tratado de não agressão com os russos, mas lá na frente a gente invade a Rússia. E foi exatamente isso que ele fez, né? A Alemanha, então, em 1939, ela vai firmar um pacto de não agressão com a União Soviética, com a Rússia. Então, ela vai lá, né, assina um protocolo de não agressão com Stalin. E aí, o Hitler está se preparando, então, para o conflito. Mas detalhe importante, gente. Por que a União Soviética resolveu, então, assinar esse protocolo de não agressão com o Hitler? Sabe por quê? O Hitler disse o seguinte para o Stalin, que era o chefe da União Soviética. O Stalin, nós não vamos invadir aí a União Soviética, a Rússia, e não vamos invadir, e mais do que isso, o meu planejamento é ocupar a Polônia. E aí eu dou um pedacinho da Polônia para você. Pode ser? Aí o Stalin diz, beleza, ok, me interessa. E aí nós teremos, nesse momento, olhem só que paradoxo, nazistas e comunistas assinando aí um pacto de não agressão. Por quê? Eles invadiriam o país e dividiriam esse país em dois, né? Então, a Polônia para os alemães, nazistas, e a Polônia para os soviéticos, comunistas, certo? E aí, olhem só, galera, só voltando um pouquinho aqui, olhem, o Japão, isso tudo está acontecendo na Europa, tá? Então, a Itália está apoiando aí o Hitler, mas e o Japão? O que o Japão está fazendo? O Japão está barbarizando lá na Ásia. Então, o Japão, ele que demonstrava há muito tempo, né, interesses imperialistas, o Japão, em 1931, ele vai atacar a China. Existe, inclusive, um filme que fica a dica para vocês. O nome do filme eu esqueci. Mas conta, no finalzinho aqui da aula eu vou lembrar, com certeza. E aí eu volto com essa dica. Esse filme conta a história da invasão japonesa sobre a Manchúria, que é uma região da China. Gente, foi algo assim bárbaro.
né? Bárbaro no sentido perverso, né? Os japoneses, eles fizeram coisas assim que Deus duvida, né? Em relação ao povo chinês. Então, há um débito muito grande do Japão em relação à China, né? Então, o Japão, na Ásia, ele está invadindo um monte de regiões, né? Por quê? Existe aqui a busca por criar o grande Japão, nesse contexto aí da Segunda Guerra Mundial. Então, olhem só, galera, em 1936, a Itália, o Japão e a Alemanha, né, assinavam, então, um pacto cujo o objetivo era formar uma barreira contra a expansão socialista na Europa. Então, isso significa que alemães, italianos e japoneses, né, os governos fascistas aqui, eles eram contrários ao socialismo, né? Então, mas você pode questionar, mas professor, por que o Stalin então resolveu assinar um pacto de não agressão? Gente, na verdade, esse pacto de não agressão, o Hitler convenceu o Stalin, né, convenceu a União Soviética a assinar esse pacto com a seguinte justificativa: ceder parte do território polonês, parte da Polônia, para os soviéticos. Mas os nazistas e fascistas, eles eram antissocialistas, anticomunistas. Aqui, olhem, nós temos, essa é uma imagem, não é na Alemanha, não é na Itália, é no Japão. Olhem só, gente, é uma imagem da embaixada japonesa, né? Onde nós temos aqui, olhem, a bandeira do Japão, a bandeira nazista e a bandeira da Itália fascista aqui, representando justamente isso que ficou conhecido como o eixo, né? Essa aliança entre Alemanha, Itália e Japão. Aqui eu trouxe uma foto que mostra, gente, em 1938, representantes das principais potências europeias, né, que se reuniram em Munique, justamente para assinar aquele acordo, né, de apaziguamento, né, ouvir do Hitler, da boca do Hitler, né, de que ele não invadiria nenhuma outra nação, nenhum outro território aí na Europa. Porém, galera, essa conferência que ficou conhecida como Conferência de Munique, ele será rasgado pelo Hitler e ele vai continuar o seu projeto expansionista. E aí, olhem só, dentro da Conferência de Munique, ficou muito claro o seguinte: franceses e ingleses disseram para o Hitler o seguinte: Hitler, na verdade, nós não queremos guerra. A gente está se recuperando da Primeira Guerra Mundial. Então, uma guerra agora representaria um sofrimento enorme, né? Numa guerra, gente, se destrói cidades, campos, se destrói indústrias, se destrói lares, né? É um negócio realmente bárbaro, perverso. E aí, o combinado era o seguinte da Conferência de Munique: Hitler, você deve parar, então, de invadir outros países. Fica com os Sudetos, né, que é ali na região dos Balcãs que a gente viu, que é essa região aqui, ó, essa região que está destacada em marronzinho aqui, gente. Então, fica com os Sudetos. Mas se você voltar a invadir qualquer outra nação, nós vamos ser obrigados a declarar guerra contra vocês. E aí o Hitler adorou isso. Por quê? Em 1938, ele vai invadir a Áustria, ele invade parte da Tchecoslováquia, certo? Então, ó, tá aqui, ó, o mapinha, né? Março, ele invade, de 1938, invade a Áustria, e, ó, as tropas nazistas estão aqui, entrando, certo? Na Áustria, em Viena. E o povo, né, austríaco aplaudiu, né, a entrada do nazismo, achando que, de fato, representaria algo positivo, fantástico, né, para o povo austríaco. Em 1939, o Hitler invadiu a Polônia. E aí, qual que vai ser o resultado disso? O resultado será
na verdade, a França e a Inglaterra se viram obrigados a declarar guerra contra a Alemanha. E aí nós teremos, então, o início da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, gente, ela é dividida, o estudo da Segunda Guerra Mundial é dividida em 3 fases. A primeira fase, que vai de 1939 a 1941, que marca... Só um minutinho, gente. Desculpem. A primeira fase, 1939 a 1941, marca o avanço e a vitória do eixo. O avanço e a vitória da Alemanha, Itália e Japão. Tudo indicava que esses caras venceriam essa guerra, né? E aí a gente vai estudar na próxima aula detalhes desse período. Então, esse período ficou conhecido como a Guerra Relâmpago. O que era essa Guerra Relâmpago? A gente vai estudar com mais detalhes, mas basicamente era o seguinte: uma estratégia de guerra elaborada pelo Hitler que era algo realmente fantástico. Fantástico do ponto de vista militar, de avanço militar. Por quê? O que ele usava? Primeiro, aviões que passavam bombardeando cidades. Na sequência, blindados, né? Tanques de guerra que devastava tudo. E, por fim, a infantaria. Homens armados com metralhadoras, lança-chamas, granadas, que passavam, então, a ocupar o território. Então, nessa primeira fase, marcou, então, o avanço nazista, de 1939 a 1941. Na segunda fase, 1941 a 1943, marca um equilíbrio de forças. Por quê? Aqui, os Estados Unidos da América, o tio Sam, entra no conflito, em 1941. Então, aí nós teremos um equilíbrio desse conflito. Então, o eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, que dava indicações que venceria esse conflito, com a entrada dos Estados Unidos, começa a haver um equilíbrio de forças. E aí surge, então, a terceira fase, né, da Segunda Guerra Mundial, que é 1943 a 1945, que é a vitória dos aliados, os aliados, diga-se de passagem, né, Inglaterra, França, Estados Unidos, inclusive o Brasil, né, a gente vai estudar a entrada do Brasil aí na Segunda Guerra Mundial. Basicamente, são essas fases da Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1941, o avanço da Alemanha, da Itália e do Japão, o avanço do eixo. Segunda fase, que marca a entrada dos Estados Unidos, graças ao bombardeio de Pearl Harbor, em 1941. Os japoneses bombardearam, né, o Havaí, e aí era uma base militar norte-americana, e os americanos entram para o conflito. Haverá nesse período um equilíbrio de forças, e aí nós teremos, então, o avanço dos aliados, principalmente, né, o avanço dos Estados Unidos nesse conflito. E aí nós temos o final do conflito em 1945, com o lançamento de 2 bombas atômicas. O que marca o fim da Segunda Guerra Mundial é a explosão das 2 bombas atômicas no Japão, em Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades aí japonesas. É isso, galerinha. Obrigado por hoje. Façam aí a atividade. Dá um tchauzinho aqui para todo mundo. Dá um tchauzinho aí. Tchau. É isso aí, galera. Boa atividade aí para vocês, tá? Obrigado por hoje. Até a próxima. Tchau, gente.